O PT pretende acionar o STF para tentar barrar a lei da dosimetria, aprovada após o Congresso derrubar parte do veto do presidente Lula. A estratégia do partido depende diretamente do sorteio do relator, que será responsável por analisar o caso na corte. Nos bastidores, a avaliação é de que o ambiente no Supremo não é favorável a um confronto imediato com o Congresso, o que pode dificultar a reversão da medida. A nova lei altera o cálculo das penas de condenados pelos atos do 8 de janeiro e pode reduzir o tempo de prisão em alguns casos. Marcília, eu queria começar com você e, na verdade, eu já queria aproveitar um gancho aqui. Eu queria, se você pudesse comentar dois casos. A questão da dosimetria, né, sem dúvida nenhuma. Então, se há alguma chance ainda do Supremo barrar, sabemos, né, que esse projeto aí não foi a anistia, né? É um projeto bem mais brando, mais complexo, exatamente o que foi articulado com os ministros do Supremo. E depois disso que você falasse também um pouco da questão da derrubada do Messias, que também, se isso pode ser levado, né, para o STF, e aí também como é que você vê, vamos dizer assim, uma chance de voltar para o Senado ou de alguma maneira haver algum tipo de interferência aí na decisão dos senadores? Olha, Marina, começando pelo final, né, eu acho que a levada da derrubada do Messias para o STF, ela beira ao ridículo constitucional. Talvez a gente possa criar essa expressão até para avaliar ou para se referir aos pedidos que PT e PSOL em geral fazem no STF. É o ridículo constitucional. Não faz nenhum sentido você ter uma decisão como essa legitimada pelo Senado, absolutamente. Aliás, o próprio Randolph, né? Até o Randolph, que é o rei do STF, ele é o advogado-mor da nação, como eu cheguei até uma vez a me referir a ele, é uma espécie de parlamentar porta de cadeia. A gente falava que o advogado, tinha um advogado porta de cadeia, que é aquele que ficava na delegacia esperando o cara chegar algemado para oferecer o cartão e falar assim, olha, seja meu cliente. O Randolph e o Lindbergh, eles ficam ali esperando chegar um caso no Senado algemado, um caso ser algemado no Senado ou na Câmara para eles levarem para o STF. Então, o parlamentar porta de cadeia. Agora, o ponto é que nós tivemos o próprio STF já se manifestando, eu junto com a sua segunda questão, se manifestando tanto a respeito da legitimidade derrubada do Messias, até o Gilmar falou que o processo foi legítimo no Twitter, como também tivemos o próprio STF nos bastidores, já deixando claro a interlocutores que não vai derrubar o veto ou não vai derrubar o PL da dosimetria. E por que o STF não vai se meter nessas duas pautas? Por uma razão muito simples. O STF está absorvendo essas duas vitórias da direita como uma derrota deles. Essas duas vitórias da direita também foram um recado para o STF. E tem mais, nós temos ainda nesse PL da dosimetria o STF deliberadamente envolvido. Há parlamentares, inclusive, até de oposição, que reconhecem que não apenas nós tínhamos como garotos propaganda, se é que garotos é um bom termo para essas pessoas, como garotos propaganda o Temer, o Aécio Neves e o Paulinho da Força. O Paulinho da Força chegou a mencionar em alguns momentos que, em entrevistas, deixou escapar frases como, olha, isso aqui o ministro Moraes não deixou passar, se for por aqui não vai dar certo. Quer dizer, ele estava claramente consultando os ministros sobre o PL da dosimetria. Há parlamentares que dizem que parte do PL da dosimetria foi inclusive, e que chegou pelo Paulinho da Força, foi inclusive redigido pelo Moraes. Então, eles não têm como derrubar um projeto que eles fizeram. O STF não tem como fazer isso. Parece que essas duas pautas que, enfim, poderiam ser levadas para o STF, porque o STF não quer, nesse momento, criar um confronto extra com o Senado, já que foi um recado do Senado essas duas vitórias, também para o STF não quer criar esse confronto desnecessário nesse momento com o Senado ou com o Congresso de uma forma geral, seja por isso, seja pelo fato de que eles se envolveram diretamente no PL da dosimetria. Eu não acredito que vá ser exitosa essa levada, né, essa levada de processos para o STF. Agora,
o que me parece que a oposição, a base governista tem tentado fazer é dar uma resposta. Claro, eles tomaram 2 porradas, 2 ganchos de direita, nesse caso, literalmente, no queixo, e querem reagir, querem demonstrar que não vai ficar por isso. Por isso que o Lula tem falado, não, eu vou indicar sim alguém, e a base governista tem dito, não, nós vamos levar para o STF, para que a sua claque, o seu eleitorado não se sinta derrotado, para que acredite que tem um horizonte pela frente, para que haja algum tipo de esperança. Mas acho, Marina, que é só um grande blá blá blá. Agora, não deixa de espantar a todos nós o fato de que virou de fato manchete, o PT fica absolutamente chocado com o fato de que ele precisa ter mentiado. Quer dizer, dessa vez eles não conseguiram ou não conseguirão entregar o caso para o ministro de estimação deles, para o ministro favorito. Meu ministro tem o meu malvado favorito e o meu ministro favorito. Dessa vez, a coisa é tão bizarra dentro do Brasil que vira manchete o PT não poder escolher o ministro que vai julgar o caso deles. Veja só em que momento nós estamos. Pois é, né? Complicado. Apesar de que temos que comemorar, né? Tivemos vitórias importantes na semana passada. Eu até diria, Júlia, eu não sei qual é a sua sensação, mas que desde que o Lula assumiu, talvez seja a melhor semana que temos no Brasil, aí, desde que o Lula assumiu a presidência, foi esse veto e a aprovação da dosimetria, lógico, muito aquém do que gostaríamos, que é a anistia, mas 2 vitórias super relevantes, né? Foram 2 vitórias relevantes, não vamos ter mais um censurador, né, Lula afetivo no STF, e se Deus quiser, as penas serão revistas desse golpe que nunca existiu, né? O golpe feito pelo exército de Brancaleone, que foi uma coisa inventada entre Lula e alguns ministros do STF para caçar o ex-presidente Jair Bolsonaro e caçar eleitores de direita, né? Eu concordo com o doutor Marcília, acho que, em parte, foi sim uma mensagem do Senado para o STF, porque se o Senado quiser, eles podem botar na pauta votação de impeachment. Não acho que isso vai acontecer, pelo menos não do Alexandre de Moraes, até porque Alcolumbre e ele são parceiros, né? Talvez eles possam botar o Toffoli na berlinda para, não sei, apaziguar os ânimos do brasileiro, mas eu também não sei. Mas eu acho muito grave o PT querer deslocar uma votação que foi aprovada pelo Congresso, né? Pela maioria, ou seja, dentro do rito democrático que eles dizem defender, e levar para o STF. Isso é grave, gente, porque isso não é papel do Supremo decidir. O Congresso já decidiu e vetaram, né, vetaram o veto do Lula para o PL da dosimetria. E eu acho que, além de tudo, cria essa insegurança jurídica que a gente vem sentindo sem parar. Uma regra é aprovada no Congresso e, de repente, dependendo do STF, ela deixa de ter valor, né? Então, eu espero que isso não aconteça. Acredito que não vai acontecer, porque, de fato, foi uma mensagem, ou pelo menos para a maioria, né? Não para o Alexandre de Moraes, porque há rumores que ele também trabalhou com Alcolumbre nisso. Aí eu não sei, né? Fica aí no que é verdade e o que não é.